Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto hoje é um assunto muito importante. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu comecei a estudar pro Enem esse ano, e estudar tipo de verdade, querendo, almejando tirar uma boa nota na prova, e não só indo fazer a prova de matemática, que era o que eu costumava fazer depois que eu virei professora. E aí o que acontece, né, gente? Eu tive alguns erros e eu tive alguns acertos durante a minha preparação para a prova. E esse vídeo, ele é basicamente sobre os erros que eu cometi ao estudar para a prova do Enem. O que acontece, pessoal? Faz 10 anos que eu saí do ensino médio, praticamente. Esse ano faz 10 anos que eu saí do ensino médio ou mais. E acaba que na minha época era de uma forma, agora é de outra forma. Na minha época o Enem era a primeira fase do vestibular, tinha a segunda fase que era a prova da Universidade Federal daqui da minha cidade, a prova da Universidade Estadual também na minha cidade. Então não era a mesma coisa que é hoje o Enem. Não era tão falado assim Enem, e hoje em dia tudo respira Enem. Mas enfim, eu vou contar pra vocês agora alguns erros que eu cometi e que talvez não, com certeza vão custar minha aprovação. Eu não pensei ainda no que de fato eu ia fazer com essa nota e tudo mais. Eu tava esperando aí passar a prova, mas assim, como esperado, eu fui muito bem em exatas e fui muito ruim em humanas, então foi aí uns erros que eu cometi que eu acho que poderiam ter facilitado isso, tá? Pra eu me dar bem melhor em humanas. Tá? O primeiro erro eu acho que é o mais gritante e eu acho que vocês vão ficar besta de ver quando vocês verem esse erro, mas o primeiro erro é estudar só por questão. Como assim, Carol? Todo mundo manda a gente estudar por questão, todo mundo manda a gente fazer questão toda hora, questão. Pois é, pessoal, mas eu cometi o erro de estudar só por questão, e principalmente a prova de humanas, eu cometi esse erro de estudar só por questão, de fazer muita questão, de resolver as provas antigas direto. E eu acho que foi um erro. Por quê, pessoal? Eu ouvia muita gente falar, sabe, que era pra fazer isso e tudo mais, e enfim. Então eu meio que negligenciei aquilo que não vinha aparecendo nos vestibulares, no que vinha não aparecendo no Enem, na prova de humanas, e acabei focando naquilo que mais aparece. É a atitude correta? É a atitude correta, mas quem fez a prova do Enem esse ano viu que a prova de humanas ela não estava de acordo, né, muito parecido com o que vinha aparecendo nos anos anteriores. Eu não estou dizendo que estava fora do conteúdo. Estava no conteúdo? Estava, mas ela estava bem diferente do que a gente vinha ouvindo, bem diferente do que a gente vinha percebendo, bem diferente do que a gente já estava acostumado a ver. Então eu senti demais, então foi um erro que eu cometi de estudar só por questão. Então assim, vou voltar ao ritmo, né, dos estudos e fazer um resuminho, deixar o resuminho guardadinho. Tanto que eu só fiz resumos, eu fiz mais resumos daquilo que mais aparecia. Então aquilo que não aparecia tanto eu acabei não fazendo resumo. Então, enfim, eu acho que não foi legal, então foi o meu primeiro erro. O segundo erro, eu tive esse erro na primeira semana e na segunda semana, mas o meu primeiro erro da primeira semana foi estudar muito na semana da prova. Na semana da prova de linguagens e humanas, eu tava bem empilhada, porque como eu sou de exatas, eu ficava com medo de esquecer alguma data e tudo mais, e aí eu estudei muito na semana da prova, e foi um erro muito grande, porque eu acabei ficando assim mais ansiosa, eu acabei vendo coisas que eu não sabia, ou então assim, enfim, e eu achei que foi um erro, então eu não recomendo que vocês façam isso. Aí vocês vão dizer, Carol, como é que tu sabes, como é que tu não recomendas? Na segunda semana, mesmo tendo matérias que eu não domino, tipo biologia, tipo química em algumas partes, tipo física, eu não estudei praticamente assim com tanto, assim, absurdamente na semana da prova de natureza e matemática, e eu fui incrivelmente bem no segundo dia. Ah, Carol, mas é porque tu é professora de matemática. Ok, vamos pensar só em natureza. Eu fui bem melhor em natureza do que eu fui em linguagens humanas, então podemos pensar assim, tá? Outra coisa, também em contrapartida, não estudar nada na semana da prova também foi prejudicial. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, pessoal. Por exemplo, na semana da prova de natureza e matemática, isso também tem a ver com um outro erro que eu cometi. Eu fiquei bem desmotivada e aí eu não estudei, principalmente coisas de biologia, eu deixei passar. E eu acho que eu teria acertado algumas questões a mais se eu tivesse estudado durante a semana. Fui bem, achei válido eu não estudar tanto, mas achei que também poderia ter estudado um pouquinho. Meio contraditório, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a gente tem que ter o equilíbrio. Sem equilíbrio, a gente não chega a lugar nenhum,
tá? Outro erro também meu foi fazer a prova na ordem. Gente, fazer a prova na ordem eu acho que é um dos piores erros que o vestibulando pode ter. Na prova do primeiro dia eu fiz na ordem e foi muito cansativo. Quando eu cheguei no fim de humanas eu já não aguentava mais olhar pra prova. Então eu chutei muita coisa, eu também tive esse problema no primeiro dia. Mas assim, foi um negócio assim horrível, então não façam prova na ordem, exercitem nos simulados, não fazer na ordem, porque isso vai facilitar muito pra vocês, tá? Outro erro, assim, gritante, que eu acho que foi o pior de todos, foi corrigir a prova. Gente, eu corrigi a prova na segunda-feira, tipo, o Enem foi domingo, o de Humanas e Linguagens, e eu corrigi a prova na segunda, e isso me desestabilizou de uma forma absurda, mesmo eu não sendo, assim, vestibulando e tudo mais, eu estando fazendo isso por uma questão de treino, uma questão de técnica e tudo mais. Ele mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha autoestima. E dizer, meu Deus, eu estudei tanto pra chegar no resultado desse, sabe? Tipo, eu esperava, obviamente eu esperava bem mais. Então, assim, eu acho que foi um erro muito grande. Então, gente, pegou a prova, trouxe a prova pra casa, joga ela no fundo do armário, não corrige, não olha pra ela, tenta esquecer. E isso vai junto com o meu próxima dica, que foi meu próximo erro, e é uma dica. Um erro foi ficar nas redes sociais. Eu tô olhando pra lá porque tá lá os meus erros que eu anotei pra não esquecer. E, gente, eu fiquei muito nas redes sociais nesse período entre a primeira e a segunda prova. E eu não recomendo vocês fazerem isso, porque todo mundo tá comentando sobre a prova, todo mundo tá falando da redação. Eu tenho o aplicativo, um dos aplicativos de comunicação, o TikTok, e tenho o Instagram. Então nos dois tava gritante, mas no TikTok tava bombando, assim, falar de redação. E então, assim, foi muito ruim pra minha saúde mental. Eu ficava assim, meu Deus, será que eu fiz? Até hoje não sei como é que eu fui na redação, porque eu também não quis escrever pra ninguém corrigir, eu prefiro esperar a nota. Também não sou lá essas coisas em redação, mas eu vou esperar a nota do INEP mesmo que ele me der e tal. Eu vou dizer, valeu, amado, bacana, vou estudar pro próximo. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham se identificado com algumas coisas e vendo que vocês estão fazendo errado agora pra não fazer. Sério, meu povo, não adianta você estudar só por questão, você precisa da teoria ao mesmo tempo que você precisa da questão pra complementar a teoria. Então, assim, tudo é um apanhado, tudo é equilíbrio. Eu acho que eu aprendi nesse ano. Nesse ano não, eu acho que eu estudei o quê? 10 menos, uns 8 meses. Eu acho que eu aprendi nesses 8 meses de Enem que tudo é equilíbrio. A gente precisa aprender a ter equilíbrio na hora de começar a estudar, equilíbrio no que a gente vai estudar durante a semana, pra gente não negligenciar nada e também pra gente não dar importância excessiva pra nada, pra gente poder ter esse equilíbrio aí. Eu acho que esse equilíbrio é, tipo, o principal pra tudo, principalmente pros vestibulandos. Bem, toda a sorte do mundo pra vocês. Bons estudos quem tá começando agora. Eu ainda vou esperar um pouquinho pra voltar a estudar. Eu vou dar uma relaxada, tô resolvendo coisas de adulto, né, dessa vida de adulto, fazendo material e tudo mais. Mas sintam-se abraçados, toda a sorte do mundo pra vocês. Um super beijo e até os próximos vídeos.